Diz, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele, na verdade, mexe no que eu tenho que classificar como um fundamento da vida cristã e que eu quero recapitular. Quando ele fala a respeito da carne lutando contra o Espírito e o Espírito lutando contra a carne, embora na grande maioria das versões bíblicas a gente tenha aí um E maiúsculo na palavra Espírito, que seria uma alusão à pessoa do Espírito Santo, eu particularmente gostaria de dizer que eu discordo dessa aplicação. A palavra espírito, no original grego, né, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, ela é pneuma, e ela sozinha ela é neutra. A palavra pneuma, como espírito, ela é usada para falar do Espírito de Deus, para falar de anjos, para falar do espírito do homem e para falar até mesmo de espíritos malignos. Como nós sabemos a distinção de um para outro? Normalmente por algum adjetivo, por alguma classificação que acompanha a palavra. Então, se junto do pneuma, a palavra espírito, tem lá o termo imundo, nós sabemos que está falando de um demônio. Se junto do pneuma, a palavra espírito, tem a expressão santo, ou de Deus, ou de Cristo, nós sabemos que está falando do Espírito Santo. Mas, honestamente, nesse texto, não há nada, nem no original e nem no contexto, que aponte na direção do Espírito Santo. Em outros textos, né, essa alusão feita por um tradutor foi precisa. Como, por exemplo, em Romanos 8,16. A Bíblia diz, o Espírito, aí lá tem um E maiúsculo, uma alusão ao Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O que lá podemos dizer que foi justo? O que 2 versículos antes, em Romanos 8,14, Paulo tinha dito, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí logo na sequência diz, o Espírito, qual? O de Deus, o que eu estou falando. Testifica com o nosso. Mas ali no original é só o pneuma, testifica com o nosso pneuma. Mas pelo contexto se sabe que ele falava do Espírito de Deus. Aqui em Gálatas, nada, absolutamente nada, sustenta a ideia de que ele está falando do Espírito Santo. Pensa comigo, se fosse o Espírito Santo lutando contra a carne, era para a carne estar ganhando de goleada. Se o Deus onipotente não vence ela, nós vamos vencer. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Então não faria o menor sentido. Em toda a epístola de Paulo aos Romanos, aos Gálatas, carne e espírito é a linguagem que ele usa para falar de velha e nova natureza. E o que eu e você precisamos entender é que há uma disputa, há uma guerra, há uma batalha de naturezas. Isso se sustenta por todo o ensino de Paulo. Então, por exemplo, sabemos que a experiência de conversão envolve, nas palavras de Jesus, um novo nascimento. Ou nas palavras das epístolas, a regeneração. E quando eu e você nascemos de novo, uma das boas dádivas dessa gloriosa experiência é que nós passamos a ter acesso a uma nova natureza. Em 1 de João, no capítulo 3, a Bíblia diz que eu e você recebemos a semente de Deus. A palavra sêmen, na língua portuguesa, que foi usada lá, né, no original grego, normalmente é usada como indicativo de semente humana, principalmente. Mas no original grego, ela cabe a semente animal, a semente vegetal. O que é a semente? É algo que traz um código genético já pré-definido. Se você plantar milho, nunca vai colher feijão, porque tudo aquilo que a planta será já está definido no código genético que está na semente. Quando a Bíblia diz que eu e você recebemos a semente de Deus, está falando do código genético, da natureza de Deus. 2 de Pedro 1,4 diz, a fim de que vos torneis participantes da natureza divina. Essa é uma gloriosa dádiva que eu e você recebemos no novo nascimento. Isso não implica, em contrapartida, que a velha natureza desapareceu. Jesus explica para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Onde você nasceu de novo? No seu Espírito. Mas no dia do seu novo nascimento, seu Espírito não desencarnou, não desincorporou, abandonando a carcaça, o corpo para trás. Então o seu Espírito nasceu de novo, vive dentro do que eu chamo de uma gaiola, chamada corpo. Paulo em Romanos 8 chama de cativeiro da corrupção. Até que Jesus Cristo volte e nosso corpo seja
completamente redimido, que envolve a erradicação da natureza pecaminosa, nós ainda temos a velha natureza. A diferença é que antes éramos escravos dela. Agora, com uma nova, mesmo que não tenhamos perdido a velha, o pau pode estar quebrando, mas pela nova, nós podemos subjugar a velha. Isso é fundamento prático de uma vida de santificação. E se nós não entendemos isso, nós não vamos corresponder à altura do que Deus espera de nós. Porque a carne, a velha natureza, ela não converte. O que ela precisa é de um processo de mortificação. E nessa briga e nessa batalha, eu e você precisamos saber que se escolhermos andar no Espírito, na nova natureza, nós não vamos satisfazer a antiga. Então, há uma escolha a ser feita, e ela é nossa responsabilidade. Quando eu e você entendemos isso, a ideia que eu quero usar aqui de eliminar a concorrência nos chama a essa responsabilidade de parar a força da velha natureza. Em Efésios 4, 22 a 24, nós lemos: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, como fazemos isso? Há uma escolha a ser feita. Assim como no início ele fala sobre andar no Espírito. Em Romanos capítulo 8, verso 5, Paulo diz: os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, cogitam, pensam das coisas do Espírito. A qual natureza eu e você nos doamos, essa certamente vai prevalecer. Portanto, eu e você temos que escolher investir em uma, andar, viver no Espírito. E precisamos entender a importância de sabotar outra. Em Colossenses 3,5, a Escritura diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Em outras palavras, elimine a concorrência. Quando a gente entende esse desenho, talvez fique mais fácil compreender a advertência de Paulo aos Coríntios. Em 1 Coríntios 3, dos versos 1 a 3, ele fala de crentes que ele classifica como espirituais e crentes que ele classifica como carnais. Os espirituais são aqueles que se inclinam à nova natureza, são governados por ela. Os carnais são aqueles que, apesar de terem nascido de novo e recebido uma nova natureza, ainda não são governados por ela. Ainda têm o domínio e a influência da antiga. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Aí ele diz, por quê? E aqui nós temos uma conjunção explicativa. Uma palavra que relaciona a construção de um raciocínio com a conclusão a que se chega. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Traduzindo, velha natureza. Pastor, então, hoje o senhor quer falar sobre essa guerra de natureza? Não, eu quero te dar munição prática que te ajude a eliminar a antiga. Né? Eu só queria, nessa introdução, explanar isso, para que a gente entenda. E, na verdade, o meu foco hoje diz respeito a 3 práticas que são expressão da piedade cristã, ensinadas por Nosso Senhor, lá em Mateus, no capítulo 6. Se você quiser dar uma olhadinha rápida comigo, em Mateus 6, nós percebemos que, inicialmente, Jesus, no verso 2, começa dizendo assim, quando, pois, você der esmola. Primeiro, ele não diz se você der, ele diz quando você der. Em outras palavras, na vida do cristão, a esmola não é algo opcional, nem deveria ser tão eventual que quase nunca, né, se torna parte da nossa vida ou da expressão da nossa conduta cristã diária. Jesus só está dizendo, quando fizer, eu quero que você faça da seguinte forma. Depois no verso 5, ele diz, e quando orarem, de novo ele não diz, e se orarem. Ele diz, quando orarem. Ele está dizendo, eu espero que vocês deem esmola, eu espero que vocês orem. Mas se você me acompanhar no versículo 16, você vai perceber que Jesus diz assim, quando vocês jejuarem. De novo ele não diz se fizerem, mas quando fizerem. Portanto, Jesus esperava de cada um de nós, seus discípulos, que nós dessemos esmolas,
que nós orássemos e que nós jejuássemos. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção que essas práticas, elas na verdade são parte dos recursos que eu e você temos, que nos ajudam a eliminar a concorrência. Muitas vezes nós não entendemos por que elas são importantes na conduta cristã. Tem gente que acha que, de alguma forma, o orar, o jejuar, o dar esmola, vai lhe gerar algum tipo de mérito. E, na verdade, numa vida cristã baseada na graça, que parte do seu entendimento é favor e merecido, nós não podemos imaginar que eu e você vamos fazer alguma coisa que nos torne merecedores de nada. Portanto, essas práticas não nos tornam merecedores. Mas como elas contribuem? Porque muitas vezes a gente pensa na esmola somente olhando a perspectiva do fiz o benefício a um necessitado. Mas a perspectiva bíblica é maior do que isso. Porque a própria Escritura diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então o grande benefício não está em quem foi abençoado com recurso material na hora da necessidade. O grande benefício está no ato de dar. Não apenas porque isso gera uma colheita financeira. Nós precisamos entender o que isso produz na nossa relação com Deus, no amadurecimento do caráter cristão. E eu quero destacar 3 pontos baseados nessas práticas. O primeiro deles é o poder da doação. O segundo é o poder da oração. E o terceiro será o poder do jejum, nessa visão específica de eliminar a concorrência. Então, por favor, me acompanhe. Em primeiro lugar, vamos falar do poder da doação. Obviamente, eu vou dar uma ênfase maior à questão da esmola, mas todo ato de doação, ele, na verdade, vai expressar esse princípio que eu vou comunicar aqui e agora. Em Colossenses 3,5, Paulo diz, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ele fala de algumas coisas que a gente facilmente identifica com essa velha natureza. Ele começa dizendo imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos. Mas tem algo aqui que passa muito desapercebido. Ele diz, e a avareza, que é a idolatria. Quando a Bíblia diz que a avareza é idolatria, o que exatamente ela está tentando nos comunicar? Que a avareza aponta para um ídolo, um falso Deus no nosso coração. A única coisa chamada na Bíblia de um senhor que concorre com o senhorio de Deus no nosso coração é uma relação errada com aquilo que é material, a avareza. Jesus diz, não podeis servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então nós precisamos entender, aliás, uma definição antiga de avareza é a seguinte, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Nós precisamos entender o que esse fascínio gera. Na parábola do semeador, Jesus diz o seguinte, em Mateus 13:7, outra parte, está falando parte da semente, caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Se a semente representa a palavra de Deus, o que é que tem o poder de concorrer com ela a ponto de sufocá-la? No verso 22 de Mateus 13, Jesus explica o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Não podemos negar que os espinhos concorreram com a ação da palavra. E se eu e você queremos eliminar a concorrência, nós precisamos entender que os espinhos sempre serão uma ameaça. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, e nos versos 9 e 10, uma advertência que nenhum cristão poderia ignorar. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. A Bíblia não está dizendo que a riqueza seja algo necessariamente errado, ruim. Um pouquinho à frente, no verso 17, Paulo diz, exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Ninguém era proibido de continuar rico porque converteu.
Mas Paulo está falando a cobiça, aquela coisa de almejar, de querer tanto isso, pode trazer prejuízos para a própria vida espiritual, a ponto dele dizer de gente que nessa cobiça se desviou da fé, se atormentou com muitas dores. Há uma concorrência. E quando eu e você começamos a perceber que essa área pode ser delicada, nós precisamos entender que o remédio para o egoísmo, por um lado, é o altruísmo, e para a avareza, na perspectiva bíblica, é a generosidade. Generosidade não é apenas o ato de dar, mas é a disposição de dar. É fazer isso com o coração correto. Por exemplo, Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 5, que ele enviou alguns irmãos à frente dele para estar entre os coríntios, e diz, a fim de preparar a vossa dádiva já anunciada. Se esses irmãos já tinham se comprometido com a oferta, significa que eles já sabiam o que ia acontecer e que eles já estavam engajados. Então, que preparação é essa? Paulo não mandou alguém na frente para avisar a galera, para vocês não serem pegos de surpresa, vai ter uma coleta. Não era esse tipo de preparação. Também não era aquela preparação que, além da informação, visa gerar engajamento. Olha, é muito importante que vocês façam. Eles já sabiam, eles já estavam comprometidos. Então, que preparação é essa que Paulo queria? Ele diz, a fim de que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, generosidade não é só o ato de dar. Alguém pode dar e ainda dar expressão avareza. Quando nós entendemos que é um coração correto e essas coisas são devidamente trabalhadas em nós e nós passamos a nos exercitar nela, esse ato contínuo de doação se torna uma forma de sabotar a concorrência, de ferir essa inclinação à avareza. Gente, o que a nova natureza deveria apresentar? Se nós estamos falando que a nova natureza é a natureza de Deus, Deus é o quê? Em João 3,16 a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A maior expressão do amor de Deus está vista na sua capacidade de doação. Tiago capítulo 1 diz, peça a Deus que a todos dá liberalmente. A Bíblia apresenta, outra tradução diz generosamente. Deus é generoso. Isso é parte do seu caráter. E se eu e você nascemos dele, carregamos a semente dele, há uma natureza de generosidade em mim e você. Mas a Bíblia fala que a avareza está naquilo que temos que fazer morrer, está na nossa carne. E a avareza concorre com a generosidade. Mas nós temos que eliminar a concorrência. À medida que nos inclinamos para o lado de cair, nos exercitamos no dar, nós estamos ferindo o cerne dessa natureza carnal. E quando nos exercitamos no dar como uma prática contínua, porque eliminar a concorrência é ato contínuo, não pode ser eventual. Quando eu e você nos inclinamos a isso, esse exercício produz algo no desenvolvimento do caráter cristão. A Bíblia fala de 3 níveis distintos de contribuição. Os dízimos, a palavra dízimo significa 10ª parte, portanto nós sabemos exatamente a que ele se refere, e que o dízimo é parte da contribuição neotestamentária, eu não tenho um pingo de dúvida. No livro de Hebreus, a Bíblia usa e interpreta uma figura de quando Abraão se curva diante de Melquisedeque. Melquisedeque é apresentado como um tipo de Cristo, que figura o novo sacerdócio da nova aliança. E a Bíblia diz que quando Abraão se curvou diante de Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, Levi, que estava nos seus lombos. A expressão Levi estava nos seus lombos significa o quê? Levi seria o bisneto de Abraão. Ele sequer existia. Mas a Bíblia toma simbolicamente essa figura e aplica, dizendo que o sacerdócio da antiga aliança se curva diante do sacerdócio de Cristo. Ele entrega os dízimos. Se isso não é a passagem dos dízimos do Velho para o Novo Testamento, me explica o que é. Então, eu não tenho um pingo de dúvida, mas o dízimo, nós temos uma contribuição bem dirigida. Ele vai à casa de Deus, ao lugar onde congregamos. Oferta também é um investimento no reino de Deus. Mas a oferta é abrangente. Paulo fazia algumas igrejas ofertar em favor de outras ou de projetos missionários. E nós precisamos entender que a oferta não é predeterminada. A Bíblia diz que cada um contribua conforme propôs no seu coração. Então você precisa entender o tipo de contribuição que está em questão quando uma regra é apresentada. E, obviamente, nós podemos ofertar isso. Eu sempre estou visitando outras igrejas que não é aquela onde congrego e tenho a oportunidade de estar ofertando e cultuando a Deus. Posso investir em projetos missionários. Mas nós temos um terceiro nível de contribuição que tem sido muito negligenciado, que é a esmola. E a esmola, ela até pode ser entregue em projetos sociais, onde a igreja vai repassar.
Mas eu e você precisamos ter um coração que se incline para o necessitado, para o próximo, aquele que surge no nosso caminho. A Bíblia fala muito, se eu e você vemos um irmão em necessidade e fecharmos o coração, como é que o amor de Deus estará em nós? A nova natureza, ela se expressa por meio da disposição de doar. E de todas essas 3 contribuições, eu acredito que a esmola é a que mais precisa e fortemente fere o nosso egoísmo. Sabe por quê? Até quando muitas vezes estamos dizimando, investindo na estrutura que nos serve, nós podemos ter uma ponte de egoísmo inconsciente por trás disso. Então deixa eu te explicar isso com uma história. Há praticamente quase 17 anos atrás, estávamos nos primeiros meses da igreja lá em Curitiba, e nós tínhamos alugado um salão, um barracão, né? Tínhamos que acolher as pessoas que estávamos recebendo, mas ainda não tínhamos muita condição e estrutura. E eu lembro que nós entramos num local sem forro. Nós tínhamos um telhado de zinco. O culto era às 6 da tarde, na época, com horário de verão, era o equivalente às 5. Pensa num culto que acontecia debaixo de uma chapa quente. Curitiba tem um clima bem fresquinho, para não dizer friozinho, boa parte do ano. Mas nos meses de verão é 30, 35 graus rolando. E a gente estava cozinhando debaixo daquela chapa. Quando eu fui dar a notícia, falei, gente, para evitar problemas com os vizinhos, nós precisamos vedar a saída de som, trabalhar a questão da acústica. Isso significa um grande desafio financeiro, porque para fechar as janelas, nós também, além da vedação acústica, vamos ter que climatizar. Gente, quando eu falei, vamos ter que climatizar, era só para dar uma notícia. Alguém levantou e falou, eu dou tanto, o outro, eu dou tanto, eu dou... Eu falei, para, gente, nós resolvemos depois, mas quando terminou o culto, todos os ar-condicionados, toda a estrutura estava toda doada. Agora pergunta, Deus precisa de ar-condicionado? A salvação só acontece onde tem ar-condicionado? Por que a maioria estava disposta a investir no ar-condicionado? Porque ia melhorar nosso clube. Consciente ou inconsciente, havia um interesse pessoal naquela contribuição. Mas 3 meses depois eu trouxe um missionário que relatava os desafios do campo missionário na África, onde ele precisava de recursos, não só para evangelização, assistência social. E eu estou olhando na cara do meu povo, a maioria olhando com a cara de, o que é que eu tenho a ver com isso? E aquela empolgação de ofertar para o ar-condicionado já não estava presente, porque aquilo não nos beneficiaria de nenhuma forma. E quando escolhemos esse tipo de contribuição, tocar os outros e não a gente, isso é uma das coisas que mais fere a velha natureza. Eliminar a concorrência. E você precisamos entender que a disciplina na doação tira a nós mesmos do centro e nos faz focar em outros. É um exercício de consciência da nova natureza e uma forma de sabotar a velha. Segundo lugar, o poder da oração. Eu e você não podemos negar que a oração é vital no processo de santificação e eliminar a concorrência. Jesus diz em Mateus 26, 41, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Logo, a oração é fundamental para vencer o pecado. Nós também vemos na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinando a dizer, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Qual é o papel da oração, a sua importância em vencer a concorrência da carne, da velha natureza que quer se inclinar ao pecado? De novo, eu e você precisamos entender que não se trata de uma obra que produz mérito, mas que produz consciência das coisas espirituais, enquanto de alguma forma consegue anular a força e a expressão da velha natureza. Mas para que a gente comece a entender isso, eu queria começar corrigindo o entendimento errado. Nesse mesmo texto que eu citei, de Mateus 26, eu vou ler o 40 e o 41. A Bíblia diz assim, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava no Getsemane, chama os discípulos por 3 vezes para orar. Eles não conseguem acompanhar Jesus na oração, são vencidos pelo sono. É nesse contexto que Jesus faz essa afirmação, que, a meu entender, vem sendo tirada pela maioria dos crentes do contexto há muito tempo.
Em 29 anos de ministério pastoral e mais alguns pregando a palavra, portanto, há mais de 3 décadas no ministério, eu não sei te dizer quanta confissão de pecado já ouvi na minha vida. O interessante é que a maioria dos crentes, quando vai confessar, ele já meio que se justifica. Alguns dão até embasamento bíblico. É meio que uma forma de dizer o gato subiu no telhado, de preparar notícia. Outro dia um falou para mim, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, a carne é fraca. Eu digo, na hora de pecar não tem base bíblica, mas na hora de confessar tem que vir com toda a teologia pronta. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, mas no seu caso ela parece ser forte, não fraca. Ele, hã? Falei, meu amigo, ela está ganhando todas, você vai chamar ela de fraca? Jesus chamou ela de fraca, ele me disse. Falei, em outro contexto. Ele falou, como outro contexto? Falei, Jesus está chamando seus discípulos para orar. Eles não davam conta de orar, eram vencidos pelo sono. Jesus explica, o Espírito está pronto. Pronto para quê? Para orar, para buscar a Deus. Agora o que ele diz? Por que vocês estão dormindo? Porque a carne é fraca. Fraca para buscar a Deus, fraca para orar. Para pecar, miserável é forte. Nós precisamos entender que essas naturezas se opõem. Existe concorrência. Meu querido, não ache que todo santo dia que você acordou, você está empolgado para orar. Agora, seu espírito nascido de novo, que comunga com Deus, ele quer orar. Seu espírito quer ler a Bíblia. Quem que se indispõe? A carne, a concorrência. É por isso que ela tem que ser eliminada. Alguém disse outro dia, pastor, eu acho que a gente precisa de uns 10, outro disse 15 minutos, outro disse 30 minutos para a oração começar a ficar bom. Não tem um tempo pré-definido, mas a verdade é que no começo quase nunca é bom. Porque existe uma carga da velha natureza lutando para que você não ore. E existe um momento quando você consegue entrar nesse lugar de mortificação da carne e romper. Aí o negócio realmente fica bom. Mas normalmente nem sempre começa assim. E você tem que entender a prontidão do Espírito. E se posicionar de forma, como diz Romanos 8,13, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Outro dia alguém me perguntou, pastor, todo dia o senhor tem vontade de ler a Bíblia? Eu falei, claro que não. Todo dia o senhor tem vontade de orar? Claro que não. Então o senhor não ora todo dia e não lê a Bíblia? Aí você responde, claro que não, não preciso ter vontade. Porque muitas vezes nós confundimos um sentimento de um concorrente que está tentando te impedir para lá, com a sede e o anseio que o seu espírito tem de Deus e das coisas de Deus. E nós muitas vezes vamos dizer, com sentimento, sem sentimento, vai orar. E você está dizendo para a velha natureza, vai morrer, eu vou te sabotar, eu vou te derrubar, concorrente. Você não vai prevalecer. Porque nesse ambiente de oração, há um lugar de mortificação para a velha natureza e de despertamento da consciência da nova natureza. Vamos entender por que os discípulos não conseguiam orar e dormir. Não é só porque eles estavam cansados. Gente, a maioria de nós aqui, antes de converter, já virou noite em claro. Pelos mais diversos motivos. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Eram alguns em festas e baladas, outros em outros tipos de diversão, né? E você pode ir desde as práticas mais assustadoras de pecados que alguns cometiam, até o entretenimento que a gente consideraria do mais tranquilo. Gente maratonando seriado, assistindo jogos de lutas de madrugada, né? Eu sei de gente, e acredite ou não, quando você acha que ouviu de tudo, sempre tem alguém que te surpreende. Outro dia um falou, pastor, eu gosto de passar a noite acordado em velório. A pessoa me disse outro dia, às vezes eu nem sei quem morreu, mas estou lá. A gente fica surpreso. Mas aí você chama uma pessoa dessa para uma vigília de oração e diz, não, eu não consigo, eu tenho sono. A minha vontade é dizer, miserável, pro resto tu fica acordado. E na hora de orar tem sono. E o pior é que ele não está mentindo. Outro dia um falou, pastor, é quase sobrenatural o sono. E eu não duvido, sabe por quê? Algo dentro de você luta. Gente, para não ficar pensando nos outros, vamos olhar para a gente. Porque a pergunta é quem nunca? A Camarada tomou água o dia inteiro no trabalho, que parece um camelo se preparando para 40 dias no deserto. Nem foi no banheiro, mas ele chegou em 2 horas de culto, reunião de oração. Ele tem incontinência urinária e toda hora vai no banheiro. Alguns não percebem o quanto a carne está lutando. Outro dia um falou, pastor, ora por mim. Falei, por quê? Ele falou, estou com um problema de foco. Falei, como isso? A gente estava aqui na adoração, estava maravilhoso. Daqui a pouco estava contando quantas lâmpadas tinha no topo. Eu falei, se eu te falar que eu já contei os quadrados do forro.
Talvez nós dois tenhamos esse negócio do toque, de contar as coisas, mas, sabe, a carne, ela quer te tirar do foco, ela é concorrente. E ela precisa ser subjugada. E eu e você precisamos entender que esse lugar de insistência de oração. Jesus não vai orar 3 vezes as mesmas coisas porque está achando que Deus não ouviu. Ele está insistindo porque a carne tem que morrer. E ela morre no processo da oração. Quem está entendendo? Cada vez que ele está dizendo, Deus, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Não é informação, Deus já ouviu isso antes. É uma declaração contínua, a carne, você vai morrer, você não vai ficar no governo, eu vou me sujeitar ao governo de Deus. E esse processo nos liberta. Vamos tentar entender a perspectiva de algo. A concorrência não é só a velha natureza lutando com a nova. A nova puxa-nos para o lado de quem? O lado de Deus. A velha nos puxa para que lado? O lado do pecado. Quem está jogando esse time? Espiritualmente falando. Vamos lá, gente. Satanás. Eu e você precisamos entender que é mais do que uma guerra de natureza. É para onde cada natureza quer nos levar. Uma nos atrai a Deus, a outra nos aproxima do cão. Para ser bem claro. Vamos falar. Efésios 4:27 diz assim: nem dei lugar ao diabo. O que significa não dar lugar ao diabo? Ah, pastor, é legalidade. Sim, ok. Como que se dá legalidade ao diabo? Ah, pecando, ok. O que é pecado? Entregar-se aos desejos da velha natureza e não da nova. E como isso nos dá lugar ao diabo? Como isso permite que ele tenha algum tipo de controle ou autoridade sobre nós? Vamos tentar voltar lá no começo de tudo. Quando o homem peca, o jardim do Éden, Deus dá uma palavra de juízo contra o homem, contra a mulher e contra a serpente. Apocalipse 12 se refere à serpente, ou antiga serpente, como sendo o diabo e Satanás. Portanto, ali Deus não está julgando um animal. Uma figura está sendo usada para nos comunicar uma palavra de juízo contra Satanás. Em Gênesis 3,14, Deus diz para a serpente: você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Comer pó, isso é literal? Não. A serpente rasteja nela, mas ela não come pó, ela não se alimenta de pó. Mas Deus não está falando com a serpente. Deus está falando com Satanás. Então a pergunta é: o que significa comer pó? A resposta está no mesmo texto. Gênesis 3,19. Deus agora dirige o juízo ao homem e diz: porque você é pó, ao pó há de voltar. Do que nossa carne, nossa estrutura foi feita, do pó da terra. Deus está dizendo que Satanás se alimenta da carnalidade. E o que o crente precisa aprender não é só ele jejuar, é botar miserável da serpente para jejuar. Porque quando eu e você nos entregamos à carnalidade, nós estamos fortalecendo o inimigo. Mas quando eu e você nos entregamos à nova natureza, nós estamos fortalecendo a ação de Deus na nossa vida. Em João 14:30, Jesus falando do diabo diz: eis aí, vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Olha que declaração, ele não tem uma unha, ele não tem nada, ele não tem direito, ele não tem legalidade, então não tem do que se alimentar em mim. Quando eu e você nos dedicamos à oração, e aí você vai perceber que mesmo Jesus tendo sido gerado sem pecado, sendo em essência e identidade de Deus, ele viveu como um homem nessa terra. E como homem, ele está continuamente no lugar da oração. Continuamente dizendo diante de Deus: seja feita a tua, não a minha vontade. Ele precisa ser, para mim e para você, um exemplo de rendição. Nesse ambiente de oração, nós vamos vencer a concorrência da carne. A disciplina da oração, além de nos aproximar de Deus, fortalecendo o nosso espírito, nos distancia do diabo, enfraquecendo a nossa carne ou a concorrência. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Por isso Jesus disse: quando derdes esmolas, quando orardes, em terceiro lugar, quando jejuardes. Eu quero encerrar falando, mais uma vez, é a terceira esse ano que eu toco no assunto com vocês, sobre o poder do jejum. O jejum não muda Deus. O jejum muda você. Deus é um ser imutável. Suas orações, por exemplo, não mudam a Deus. Em 1 João 5, 14 e 15, a Bíblia diz: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, temos certeza de que adquirimos aquilo que dele pedimos. Então a oração é eficaz segundo a vontade de Deus, não contra ela. Oração não é uma força coercitiva para exigir que Deus faça aquilo que a gente quer. Ela é eficaz e alinhada à vontade de Deus. O jejum da mesma forma. Tem muito crente achando, né? Outro dia um falou: não,
vou tirar um tempo de oração e jejum, vou botar Deus na parede. Eu falei, bom, tu tá maluco? Quem que você pensa que é, miserável? Você botar Deus na parede? Eu e você precisamos entender que a oração e o jejum não é uma moeda de troca, não são atos de barganha. Qual o efeito que a oração tem? A oração nos conecta a Deus, nos distancia da carne. O jejum não é diferente. O jejum é um ato deliberado de mortificação da carne, que é o cerne da obra santificadora. Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Pensa num paradoxo, numa aparente contradição. Porque se sacrificar é matar, como é que ele chama o sacrifício de vivo? Paulo, estou confuso, mata ou não mato? Mata, mas não mata literal o seu corpo. Então o que é que eu mato, Paulo? Colossenses 3,5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Romanos 8,13, se pelo Espírito, nova natureza, mortificardes os feitos do corpo. Se a mortificação é tão essencial, se o domínio próprio é tão essencial, em Gênesis 4, Deus diz a Caim, o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está dizendo, o pecado quer entrar, está na porta. Sabe por onde ele entra? Pelo desejo. Agora, sabe quem decide se entrega ao desejo ou para? Você. A ti cumpre dominá-lo. Domínio próprio e mortificação devem ser parte da nossa conduta diária. Porque o tempo todo sua carne vai ser estimulada a querer assumir o controle. E você precisa subjugá-la. Paulo diz em 1 Coríntios 9:27, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. A igreja humana, ao longo dos séculos, criou e promoveu a autoflagelação. Esmurrar o corpo para muita gente virou literal. E você já deve ter visto cenas em filmes de alguém tirando as vestes, pegando um chicote, batendo em si. Eles acreditavam que tinha que massacrar a carne de forma literal. Não era disso que Paulo estava falando. Assim como o sacrifício vivo não é literal, o esmurrar o corpo também não é. Mas ele está dizendo o quê? Que a carne não vai se entregar por bem. Não adianta você pedir com gentileza, dona Carne, poderia, por favor, se comportar? Não vai rolar, porque ela não converte. Então ela tem que ser subjugada. Mas apesar de mortificação e domínio próprio serem atos diários da vida cristã, o jejum não é necessariamente diário. Mas ele é uma ferramenta intencional que nos ajuda no exercício do domínio próprio e no ato de mortificação. E quando nós entendemos o desenho bíblico do jejum, nós precisamos compreender o auxílio que ele tem sabotando a velha natureza. Nós falamos no início de lutar contra a avareza. Gente, é impressionante. Quem jejua com frequência ou regularidade, eu tenho repetido isso, sabe que as coisas materiais perdem inexplicável e absurdamente o seu valor. O chip muda na cabeça de quem jejua, porque a Bíblia diz, quem se inclina para a carne, pensa do lado de cá. Quem se inclina para o espírito, pensa do lado de cá. O chip muda, dependendo da sua inclinação. Se você é favorável à carne e aquilo que a estimula, você vai ser governado por ela. Outro dia um falou para mim, pastor, ora por mim, eu estou sendo atentado. Não era nem tentado, é atentado. Eu falei, eu não sei porque minha mente é tão dominada pelos pensamentos de impureza sexual. Eu falei, Deus é minha testemunha, eu não vejo pornografia. Eu falei, você não precisa. Você toma um banho de sensualidade todo dia. Eu falei, então você não precisa ver ninguém de espírito fazendo coisa alguma. Você é estimulado a imaginar o que você nem viu. Porque você se entrega demais ao que estimula isso. Nós gastamos muito tempo em entretenimentos que não são necessariamente pecados, mas são uma grande contribuição para pecar. Porque estimulam essa natureza e roubam o tempo da nossa entrega em oração, na palavra, em devocional, no tempo com Deus, que fortaleceria a nova. Ou seja, na hora de eliminar a concorrência, nós estamos nos aliando à concorrência ruim, para eliminar a boa, quando deveríamos estar agindo de forma contrária. Quem está entendendo? O jejum não é necessariamente uma experiência confortável. Apesar que quanto mais você o pratica, mais tranquilo fica. Eu digo não é uma experiência confortável porque normalmente nós temos um estilo de vida que não é saudável. Então a pausa da alimentação, ela traz dor de cabeça, ela traz irritação, ela traz no início falta de energia e de foco, depois você vai ter muita energia e foco. Mas se eu e você, por exemplo, jejuássemos mais, nós já não teríamos esse problema. Já desse alguém estava me perguntando, pastor, nos 40 dias que o senhor fez no início do ano, tem uma preparação?
Falei, eu sempre procuro fazer a preparação. Ele falou, o que o senhor fez? Falei, eu fiz 7 dias de jejuns de 24 horas. E nos primeiros dias parece que eu não ia nem aguentar aquelas 24 horas. Eu falei, mas nesses 7 dias eu tiro carne vermelha, todo alimento com toxina, né? Tem gente que vai jejuar, ele come mais para despedir. Pensa na viagem ruim. Vai sofrer mais no jejum depois. Porque seu corpo vai querer se limpar de tudo aquilo que você se entupiu. Então tem que diminuir. Aí estava explicando, falei, olha, nessas 24 horas, além de tirar muita coisa, aumenta o consumo de fibra, isso limpa o intestino, uso carvão vegetal, toma o suco detox. Eu falei, depois desses 7 dias, eu ainda fiz 3 no detox, para só no 10º dia entrar só na água. Aí ele pelo menos contou os primeiros 7. Falei, não. Ele estava preocupado em deixar o tamanho menor. Ele falou, e depois o senhor teve sofrimento? Falei, nenhum. Então, às vezes, você pode evitá-lo se preparando. Só que desde que eu terminei esse jejum do início do ano, eu fiquei praticamente o ano todo num intermitente, a cada 18 horas. Eu acho que eu jantei, esse ano foram 6, no máximo 7 vezes até agora, desde o início do ano. Então agora no final de julho estava me preparando para outro jejum que ia começar. E no final do primeiro dia de preparação, quando eu ia quebrar as 24 horas, o Espírito Santo falou para mim, não quebra, vai direto. E eu fiquei temeroso. Ele disse, vai direto, seu organismo está limpo. E eu entrei sem nenhuma dor de cabeça. Quando eu dei aquela resposta, estava com um grupo de pastores, um irmão do Nordeste estava conosco, um dos pastores. Ele falou, eu nunca tenho dor de cabeça quando vou jejuar. Aí o cara falou, você é exceção. Eu falei, não é não. Com certeza você jejua com regularidade. Ele, pastor, há 34 anos eu jejuo um dia por semana, 24 horas. De vez em quando faço maiores, mas esse é inegociável. Ele nunca tem dor de cabeça, porque ele está pronto, está preparado. Se você vivesse o jejum com mais regularidade, já não seria tão sofrido. Mas eu e você precisamos entender que mesmo que você drible o sofrimento do corpo, e há formas de fazer isso, eu tenho feito jejuns prolongados, por exemplo, treinando. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Né? Então, ontem não deu tempo, eu tive evento de manhã, de tarde, de noite. Hoje com esses 4 cultos também foi uma loucura. Então pulei 2 dias, mas sexta-feira eu estava na academia, amanhã estarei na academia e já estou há 26 dias só na água. E consigo fazer 1 hora de cardio, 1 hora de musculação. Acredite, você pode driblar quase tudo quanto é experiência que diz respeito àquilo que é ruim para o jejum. Mas deixa eu te dizer o que vai ser difícil você driblar. A Bíblia chama o jejum de afligir a alma. Você vai se negar a alguns prazeres que normalmente adoçam nossa alma. No meu caso, salgam, porque eu gosto mais do salgado do que do doce. E Davi diz no Salmo 35:5, eu afligia, eu humilhava a minha alma com jejuns. Daniel, ouve do anjo, Daniel capítulo 10, verso 12, desde o dia que você se dispôs a buscar a Deus, se humilhar perante Ele. E o que eu e você precisamos entender sobre o ato de humilhação que é parte do jejum. Tiago 4:8, falando sobre vencer a luta contra o pecado, diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ao longo de todo o Antigo Testamento, entrando no Novo, o jejum está relacionado com humilhação. A Bíblia manda que eu e você, para vencer o pecado, nos humilhemos diante dele. Mas a gente não usa essa ferramenta. Mas à medida que eu e você estamos usando a humilhação, que eu e você precisamos entender, nós estamos sabotando a velha natureza. Estamos empoderando a nova para que ela se fortaleça. Quem está entendendo? Já falei em outro momento, esse ano, ministrando aqui, não vou ficar repetindo. Jesus não definiu a periodicidade do jejum, não definiu a periodicidade da esmola, embora nós podemos dizer que a oração se esperava que no mínimo fosse diária, porque nos instou a dizer o pão nosso de cada dia. E se de alguma forma ele está orando, está dizendo que não é para intervalar demais a oração, a pergunta é, por que é que nós acreditamos que dá para ter uma ou nenhuma experiência de jejum na vida? Se a gente perguntasse para um crente, quantas vezes você orou na vida? Uma ou nenhuma? Ouvindo a resposta dessa, a gente olhar e pensar que era um crente saudável, não. Mas falar que jejuou uma ou nenhuma, está tudo bem? Ainda que Jesus não tenha definido a periodicidade, o tipo, a duração, ele te deu liberdade. Ele está dizendo, quando você fizer. Ele diz sobre os seus discípulos, eles vão jejuar. Então ele espera que a gente faça. E à medida que nós crescemos nessas práticas, algo vai acontecer. Eu quero terminar dizendo que ao longo da história da igreja,
Eles passaram, em alguns momentos, em alguns lugares, a chamar essas 3 práticas ensinadas por Jesus de o cordão de 3 dobras. O dia em que tiravam para jejuar, também tiravam para se dedicar à oração. E o alimento que deixavam de comer enquanto jejuavam, distribuíam aos pobres. Eles uniam oração, jejum e esmola num momento só. Mas quer seja, e faziam isso baseado em Isaías 58, 6 e 7. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos, recolhem em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Ele dizia, essas coisas precisam estar combinadas, uma prática com a outra, mas quer sejam praticadas em conjunto ou de forma separada, elas têm que ser parte da nossa vida. E repito, não são atos de mérito. Nós chamamos isso, ou a Escritura chama isso, de semeadura e ceifa. Em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colhe corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Um dia uma pessoa falou, eu não fico jejuando que nem vocês, porque vocês acham que isso é algo que é mérito. Eu falei, criatura, quando você levanta a oferta, eu sei o que você prega. Você diz lá, baseado em 2 Coríntios 9,6, o que semeia pouco, colhe pouco, o que semeia muito, colhe muito. A colheita da oferta nunca é a graça, o favor imerecido. É a sua responsabilidade. Mas está lá na Bíblia, exatamente. A mesma Bíblia diz em Gálatas 6, 7 e 8, que quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia do Espírito colhe vida eterna. Aqui não é semeadura e ceifa. O que te interessa, você dá uma desculpa. O que não interessa, você descarta. Usando o mesmo princípio. Eu falei, se você discorda dos meus argumentos de interpretação, nossa discussão é subjetiva. Mas quando você não concorda nem com os seus, de duas uma. Ou é bipolaridade ou desonestidade. Sabe, as pessoas ficam dando desculpa para não jejuar. Usando os mesmos textos de princípio bíblico que elas usam para admitir outras coisas, elas tentam usar para excluir. Deus vai resgatar a cultura do jejum. E eu e você, à medida que praticamos, vamos entender o peso e o poder que isso tem de eliminar a concorrência. Clique e veja mais vídeos como esse.